Olá, nono ano. Nossa fala hoje é referente à página 47 a 50 do seu livro de artes do Sistema Anglo. Então vamos lá. Nós falaremos sobre 3 visões diferentes acerca da primeira missa realizada no Brasil. A primeira visão é do Pero Vaz de Caminha, a segunda do Vitor Meirelles e a última do artista Luiz Zerbini, em 2014, conferindo 2014. Bem, o Pero Vaz de Caminha, ele traz uma leitura de descobrimento do Brasil, isso, ou achamento do Brasil, segundo a visão dos colonizadores. E ele conta que durante a missa, segundo a leitura, no seu livro tem um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, narrando aí as primeiras impressões da Nova Terra, datada de 1º de maio de 1500. E ele conta um prazer e uma emoção geral, em que os índios param totalmente o que eles estão fazendo para visualizar ou admirar o ritual da missa, e em seguida eles festejam. Muito bem. A segunda visão do Vitor Meirelles, aliás, ele é brasileiro, acadêmico, romântico acadêmico, e quando ele faz esse quadro, ele está na França. Ele faz a pedido do Dom Pedro II, e que pede para ele elaborar uma paisagem que conte a harmonia ou a imagem tranquila ou pacífica entre os colonizadores e os índios. Vamos lá. Quando você olha para o quadro, você tende a pensar no encontro dessas culturas, e o Brasil é contado aqui como um paraíso natural, que tudo está ok, que há harmonia entre os portugueses e os índios, E outra observação, notem que todos estão diante da cruz. Os padres ajoelhados, e os índios todos olhando e prestando atenção ao ritual. Todos eles, inclusive o que está sobre a árvore, com o corpo voltado aí para o ritual. Então essa pintura mostra exatamente isso, a harmonia entre portugueses e índio, é essa visão. Vamos para a outra visão. A elaboração do Luiz Zerbini é uma elaboração crítica, sim. Ela defende o multiculturalismo. O que é isso? É o ponto de vista que os brasileiros são frutos de várias culturas, porém, quando você olha para o quadro, você percebe que a missa não está em primeiro plano. Cadê a missa? Procure ela. Aonde que estão os colonizadores? Lá no fundo, olha lá, bem no fundo do seu lado direito do quadro. Lá no fundo você observa um pequeno altar com uma cruz e alguns colonizadores no barco, Agora, os índios estão como principais aí do quadro, eles estão em primeiro lugar. A cultura deles, a cultura indígena, eles estão em primeiro plano, As cores do corpo dele, tem vermelho e preto, aí mostrando mais uma vez as cores das pinturas indígenas, aí feito com urucum e com genipapo.
E a visão agora é uma visão de protesto. Sim, eu vou usar essa palavra, protesto, quanto à discriminação. O antropofagismo que a modernidade ou a arte moderna prega em 1922, aqui neste quadro, ele diz que essa atitude ou essa ação ainda não aconteceu. Não. O índio ainda é discriminado nos meios sociais, em muitas, né, ações, muito discriminado. E que, de acordo com muitos curadores e artistas ou estudam a cultura do nosso país, a democracia racial, por enquanto, é um mito. E é esse grito que o Zerbini faz no quadro. Essa antropofagia do modernismo ainda não foi colocada em prática, não existe. Aqui no Brasil, nós temos muitas culturas indígenas e africanas. Nós abraçamos e aprendemos muita cultura europeia, muitas coisas da Europa. Agora, quando a gente fala de indígena e africanos, a cultura ainda é olhada com discriminação, com preconceito. Bem, essas 3 obras que nós temos aí no debate da página 47 e 48 são marcos de culturas diferenciadas, né? Um mostra a alegria e o prazer, né, do colonizador. A segunda visão do Meirelles mostra ou procura mostrar a harmonia que existe ou deveria existir, ou era uma ufania, pensando no equilíbrio entre colonos e índios. E a terceira, com uma visão crítica. Notem que à medida que o tempo passa, as visões dos artistas vão se diferenciando, claro, porque são associadas a outros fatos e conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, uma passadinha para a página 49, vamos falar sobre arte e memória. Bem, as memórias são vividas, claro, né, no passado e trazem até nós materiais que comprovam isso, que são testemunhos, fotografias, objetos, documentos, histórias dos nossos antepassados. E eles dão respostas para o que nós somos hoje, o que nós temos hoje. E em seguida ele mostra um roteiro para você trabalhar e pensar em arte e memória. Qual o roteiro? Os objetos de família. Isso, quando você parte desse ponto de objetos, de pensar em objetos, você constrói um ambiente e constitui um local, utensílios, o histórico da sua casa, da sua família, ou de um país, ou de uma cidade, ou uma determinada cultura. Fotografias antigas, outro item. Elas podem ser reproduzidas, ampliadas, retrabalhadas, duplicadas, recortadas, escaneadas, pintadas, sobrepostas e formar um arquivo digital aí com papel fotográfico ou não, né? Ou aí virtual, no seu computador, no seu arquivo, na sua pasta. E isso, lembre, eu estou falando da sua família, dos seus ancestrais, mas eu também estou ligando à cultura geral, à cidade geral. Cidades, países, né, ou culturas. Todos esses passos constituem um histórico e uma memória de algo ou de alguém. Histórias narradas, olha só, uma forma muito interessante de você conhecer a sua história
é você sentar-se com os antigos ou com os mais velhos da sua família e perguntar, pesquisar, entrevistar os seus avós, os seus bisavós. Você terá grandes surpresas. Se você não fez isso, faça. É bem legal você conhecer de onde você é, quem você é, para quem você puxou. Eu tô falando de personalidade, de traços, estereótipos, genética, né? Nossa, aí você descobre que você é descendente de europeu, mas fulano de tal é africano, que a bisavó foi pega a laço, olha só. E os históricos vão acontecendo e você vai entendendo, né, o seu modo de vida, sua culinária. Gente, é muito importante você conhecer o seu passado para compreender o seu presente, né? E planejar ou ter possibilidades de futuro. Sons do passado, música. Isto, as músicas contam determinadas ou histórias das pessoas. E quando você conversa com os mais antigos, né, você tem muito isso. E uma característica muito importante da música é que ela é a única arte que quando você absorve, aprende, participa da prática musical, seja cantando ou tocando, esse fragmento nunca mais sairá da sua mente. Olha que incrível. A música é trabalhada com idosos, né? Com velhinhos, com Alzheimer, e ajuda a fixar memórias, né? A relembrar situações através da música. Através da música, tá bom? O artista e a memória. Os trabalhos do artista paraibano José Rufino muitas vezes partem de objetos recolhidos de seu legado familiar. Ora, o pai do José Rufino, aliás, ele é poeta, artista visual, formado em geologia, pós-graduado em paleontologia. Os pais dele eram ativistas políticos no período da ditadura. E ele traz nos seus trabalhos muitas visões acerca disso. Então, esse movimento ativista dos pais influencia o caráter das suas obras. Ele começa com literatura, depois poesias, né, com as poesias, depois artes visuais, e aí remonta, e as poesias dele viram poesias visuais, né? Agora misturando a poesia com o movimento artístico. A partir da visualidade dele, do trabalho dele, com muitas referências do seu passado histórico e passado históricos do país, né? Ele é considerado o artista da memória. Ele é chamado assim, tá bom? Ele fez aqui no Brasil, em 2012, um esqueleto com restos encontrados e desenterrados aleatoriamente, por acaso, para a Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Bom, na página 50, há uma proposta de instalação sobre memória. Nós não temos um espaço físico da nossa sala de aula ou um espaço adequado para mostragem ou exposição, né? Ou essa instalação sobre memória. Nós faremos isso virtualmente. Então, eu vou pedir, por favor, para que você escolha um objeto de memória pessoal, fotografe e envie para o nosso e-mail. E nós montaremos aí uma pequena exposição virtual e compartilhar com os colegas aí de sala ou quem tiver interesse, tá bom? Queridos, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau!